Olá pessoal, boa tarde, paz de Cristo. Então, passando aqui rapidinho para trazer uma reflexão para a nossa meditação na tarde deste dia. A Bíblia nos conta a respeito de um jovem chamado José. José era um sonhador, mas ele não sonhava os seus sonhos, ele sonhava os sonhos de Deus para a vida dele. Há uma diferença quando nós sonhamos os nossos sonhos e quando nós sonhamos os sonhos de Deus. Há uma grande diferença, mas eu não quero é, entrar nesses detalhes porque para o vídeo não ficar longo. Então, José era um sonhador e quando José teve uns dois sonhos, ele chegou e contou, né, para o seu pai, para os seus irmãos, né? E a partir daí começou toda a trajetória de José, toda a luta, né, por causa do sonho. E os irmãos de José os invejaram, os traíram, venderam o seu irmão por causa do sonho. Eles não aceitavam que José fosse maior do que eles, que José viesse a governar, a ser alguém, porque a inveja muitas das vezes aquela pessoa que sente a inveja, ele não quer que o outro venha a ser abençoado. E os irmãos de José, eles invejaram José, a ponto de eles vender José, a ponto deles mentirem para o seu pai, dizendo que José foi morto por uma fera no campo, mas na realidade eles tinham vendido José. Mas interessante, que bonito no fim da história. Eu não posso aqui estar falando muito por causa do vídeo para não ficar muito grande, mas o interessante é que no fim de tudo, José, resumindo rapidinho, José ele foi vendido pelos seus irmãos, traído pelos seus irmãos para uma terra distante, onde ele não teve convívio nenhum mais, a partir daí com ninguém da sua parentela, da sua família. Para o pai de José, José estava morto, porque seus irmãos falaram que ele tinha sido devorado por uma fera. E José agora foi vendido para o Egito, José agora foi escravo, José agora foi preso inocentemente. Ele sofreu muito, mas sempre calado. Há uma diferença quando a gente sofre e começa a agir por conta própria, querer pagar o mal com o mal. E há uma diferença quando nós sofremos na presença do Senhor. José, ele sofreu sim, mas ele sofreu na presença do Senhor. Em nenhum momento a Bíblia não relata em que José negou a fé e que José, ele parou na caminhada. Pelo contrário, quando a esposa de Potifar, seu patrão, porque José agora se tornou ali o mordomo da casa de Potifar. Potifar viu que José era um homem diferente. Potifar viu que José, em tudo que José colocava a mão, ele prosperava, né? E aí ele se tornou um homem de confiança de Potifar. Mas a sua mulher a desejava e ele se recusou a ter alguma coisa com ela porque ele temia Deus e porque ele também temia o seu patrão. Ele era um homem de respeito. Quando a gente teme ao Senhor, entende que o erro não agrada a Deus, isso é muito bom. Indiferente de muitos no dia de hoje que não temem a Deus, que não temem a ninguém. Mas vamos lá. José então foi preso inocentemente porque a esposa de Potifar inventou coisas sobre José e o esposo dela, Potifar, acreditou e ele foi preso. Mas mesmo preso, ele poderia dizer: Senhor, o Senhor viu que eu não tive culpa, o Senhor viu que eu não tive nada com a esposa de Potifar, e por que me permitiu estar preso? Talvez ele poderia ter negado a fé, dizer: eu não quero mais te servir, não quero mais, né, porque eu passo por tanta coisa e eu não tenho culpa de nada. Mas não, José sempre esteve ali, em todo o tempo ali servindo a Deus, não negando a sua fé, a sua esperança. E depois de muitos anos, eu não me recordo agora, Deus decidiu honrar José, porque já era plano de Deus honrar José, já era plano de Deus abençoar José. Só que todo o plano que Deus tem para as nossas vidas requer um tempo. E esse tempo não é para que Deus venha ter tempo de trabalhar em nosso favor, não, é para que nós venhamos estar prontos e preparados para receber a bênção. Porque quando José ele foi honrado por Deus,
Ele estava pronto para ser honrado, ele estava pronto, preparado para receber a bênção, porque a bênção ela vem por completo. Se José não estivesse pronto ou preparado para receber a bênção, talvez ele poderia esperar mais alguns anos. Só que Deus viu em José que ele estava pronto. José, quando se tornou governador do Egito, quando a família agora precisou ali estar sendo como é que eu vou dizer, sendo ali sustentada pelo José, o governador, ele não olhou para os seus irmãos e lembrou, meus irmãos me venderam, eu passei por tudo isso por causa deles, eu vou negar ajuda. Não, pelo contrário, José, ele estava pronto, ele estava sarado, ele entendeu que tinha que passar por esse processo de traição, tinha que passar por esse processo, muitas das vezes que ele passou, que quem lê a história sabe o quanto José sofreu, mas ele entendeu que para tudo há um propósito de Deus. E quando ele entendeu que havia um propósito, então não tinha lugar para mágoa em seu coração, não tinha lugar para o rancor em seu coração, mas pelo contrário, José decidiu abençoar a família dele. José decidiu abençoar toda a sua casa. Então não havia mágoa em seu coração, não havia rancor, mas havia misericórdia e perdão. Deus levantou José no tempo em que José estava pronto para acolher a família, porque José poderia dizer: eu agora estou no alto, estou na honra, estou na exaltação, não quero saber deles eles me venderam, eles né, fizeram por causa de mim. Mas não, José era um homem sarado por Deus, sua alma, seu coração, suas emoções. E José, ele abençoou a sua casa, abençoou a sua família. Nos dias de hoje é tão difícil, né? Porque quando alguém nos fazem o mal, sabe que imediatamente o nosso pensamento também vou pagar na mesma moeda. Quando eu tiver uma oportunidade, eu vou pisar. Quando eu tiver uma oportunidade, quero ver. Vai se dar mal. É assim nosso pensamento, né? Pensamento humano, pensamento do homem podre, do homem pecaminoso que somos nós, né? É assim o pensamento. Só que Deus não quer isso. Deus não quer isso. Assim como José não pagou na mesma moeda, é assim Deus quer que nós venhamos também a fazer diferente, a fazer como José. Não se importar com as calúnias, não se importar com o disse-me-disse, com as invejas, com a falsidade, com a mentira, com o olho grande. Não se importar com nada disso, mas sempre acreditar que Deus, Ele é bom e Ele nos vê como ninguém mais consegue nos ver. E quando nós estamos decididos a honrar este Deus, independente das circunstâncias, da situação, honrar a Deus significa obedecer a sua palavra. Na sua palavra nos diz que não devemos pagar o mal com o mal. E se nós conseguimos viver a palavra em obediência, fácil é? Não é. Não é fácil. Não é fácil. Porque nós somos humanos, né? Nós somos falhos. E o ser humano, ele é muito ruim. O ser humano é muito ruim. Mas que Deus venha ter misericórdia de nós, viu? Porque no céu não entra de qualquer jeito. Aquele que quer entrar no céu tem que ter muita renúncia. E uma delas é: não pague o mal com o mal. Doa o que doer, resista, aguente, porque em breve Jesus voltará e ele vem buscar uma igreja diferente, uma igreja separada. Só que é difícil, viu? Muito difícil. Tem que ter muita oração, tem que ter muito temor. E infelizmente está faltando temor a Deus. O amor ao Senhor, a palavra, a obediência, está faltando muito, meu Pai. Deus tenha misericórdia de nós. Queridos, Deus venha abençoar você. Eu pulei totalmente a história. Eu resumi o máximo que eu pude, porque entrar em detalhes leva aí 1 hora, 40 minutos para falar, entendeu? Então é um vídeo assim rapidinho, só para não ficar sem postar alguma coisa, tá? Eu senti no meu coração de estar postando, não foi por nada não, mas eu amo falar de Cristo, louvar ao Senhor
e o meu chamado, né? Cada um tem um chamado. A palavra do Senhor, ela nos diz que todo aquele que tem fôlego, louve ao nome do Senhor. Não quer dizer só para mim, não quer dizer só para o irmão que canta bem, a irmã, não. É para todos, todos, independente de religião, de crença, é todos. Temos que louvar ao Criador, pois Ele é digno de louvor, e louvar através do cântico, louvar com seu testemunho de vida, louvar falando dele, falar dele também é louvar a Ele. Deus venha abençoar cada um, fique na paz, em nome de Jesus.